Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz em Jesus. Nada melhor para uma comunidade espírita, para uma comunidade cristã, para um grupo que se esforça através das lutas diárias para galgar degraus nessa escala infinita de progresso que nos espera, do que uma reunião para celebrar o Natal de Jesus. É tão grande a importância dessa vinda de Jesus ao nosso planeta que muitos cristãos fervorosos chegam mesmo a duvidar da sua presença aqui na Terra, entendendo que não seria possível que o Criador e governador desse sistema solar pudesse dedicar pelo menos algum tempo exclusivo aos seus irmãos que habitam esse planeta de provas e de expiações. E a nós, espíritas, a mensagem do Cristo soa de maneira diferente. E entendemos nós, como nenhum outro cristão poderia entender, a razão pela qual o Cristo veio pessoalmente nos visitar e deixar aqui a sua mensagem de luz e de redenção. Esclarece-nos Emmanuel, no seu conhecido livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, que quando a Terra ainda estava ensaiando os seus primeiros passos no progresso, um planeta que circula em torno da estrela Capella, distante 42 anos-luz da Terra, sabendo-se que a luz percorre 300.000 quilômetros por segundo, passava por uma fase especialíssima da sua evolução. Fase essa em tudo por tudo semelhante ao que o nosso orbe tem passado. De um mundo de provas e expiação, esse planeta que circula em torno da estrela Capella galgou evoluir e passar a ser um mundo de regeneração, como a Terra já está nos albores deste novo mundo. E uma pleiade de espíritos sofredores que foram exilados porque não conseguiram completar as suas tarefas evolutivas no tempo pré-determinado e não se enquadravam mais nos padrões exigidos para a nova humanidade que habitaria aquele planeta, vieram eles para ajudar na evolução na Terra, os chamados capelinos. E Jesus os recebeu no plano espiritual, consolando-os, alertando-os acerca das tarefas novas que lhes competiam, mas, sobretudo, acalmando-os da revolta, da tristeza e da saudade, porque deixaram para trás a sua família evolutiva e vieram ter aqui em um mundo completamente desconhecido. Não eram poucos. Emmanuel afirma que eram milhões. E por mais que Jesus tentasse apaziguar o coração daqueles espíritos ainda empedernidos, estava difícil convencê-los a começar essa jornada nova com fé e esperança.
porque, embora não tivessem desenvolvido o sentimento e fossem ainda recalcitrantes na maldade, na indiferença, no orgulho, eram eles bastante inteligentes para saber que, enquanto se está do lado de lá da vida, em uma dimensão diferente, há naturalmente a expansão da consciência. E a compreensão, então, nos brinda com o conhecimento da verdade. Mas depois, quando se está aqui encapsulado na matéria, o espírito esquece muitas vezes as verdades reais e se confundem. E era através desse raciocínio verdadeiro que os capelinos se sentiam inseguros e abandonados. E foi para eles, milhões, segundo Emmanuel em A Caminho da Luz, que o Cristo prometeu vir aqui, dizendo que, face a face, reviveria todas as verdades que já lhes tinham sido ditas, que viria estar com eles aqui, para que a sua mensagem se fizesse luz resplandecente e inovidável. E é em razão dessa promessa do Cristo aos capelinos que nas religiões mais antigas, seja no Egito, seja na Índia, seja em Israel, que os iniciados sabiam que um dia nasceria aqui na Terra uma grande luz, que viria ter conosco um verdadeiro Deus pelo seu progresso espiritual já realizado, que uma luz nova raiaria aqui na Terra para ensinar o homem o caminho da libertação. É por isso que, na feliz expressão de Bezerra de Menezes, Jesus é chamado o mestre do caminho. E Mateus, melhor do que qualquer um dos evangelistas cujos registros chegaram até nós, deixou consignado no capítulo 5º, 6º e 7º do seu Evangelho o que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Porque narra Mateus que, ao iniciar a sua pregação messiânica, curtíssima, por apenas 3 anos, Jesus andou por toda a Galileia e nessa andança amparava o homem, aliviando-os de seus sofrimentos, fazendo os cegos enxergarem, os paralíticos andarem e limpando os leprosos. E por isso, o homem carente de amparo, tal como nós até hoje, seguiam Jesus. E foi um dia em que as multidões, palavra utilizada no plural pelo evangelista, era grande, vinha de Decápolis, de Jerusalém, da além do Jordão, que Jesus, vendo a multidão, sobe a um pequeno monte e deixa que se aproximem dele os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que o acompanhariam e que ficariam com esse legado para deixar indelével para a humanidade as suas lições. Resume, então, para esses espíritos já preparados e que ele escolhera, quais seriam as grandes diretrizes dos seus ensinamentos. E ele começa esse sermão com as 8 bem-aventuranças, a partir da primeira: bem-aventurados os pobres de espírito,
ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a abertura do sermão, que se constitui das bem-aventuranças, nada mais significa, meus irmãos, que um alerta bastante incisivo e forte, para que nós mudássemos a nossa maneira de pensar, que é preciso deixar para trás os nossos equívocos e enxergar uma nova ordem, uma nova disciplina, um novo caminho que ele vier a trazer. Porque até então, os louvados, os importantes, eram aqueles que massacravam, que vilipendiavam, que agrediam e que não tinham piedade no coração. Então, as bem-aventuranças significa o primeiro alerta de Jesus. Modifiquem-se. Procurem novos valores. A seguir, o Cristo nos fala a respeito da missão do cristão no mundo, dizendo assim: vós sois a luz do mundo. E não se acende uma luz para colocar debaixo do candeeiro, mas para pôr no velador, a fim de que ela alumie todo o ambiente. Deixando um alerta significativo para as tarefas que nos aguardariam para a modificação do planeta. Depois, Cristo nos fala, item por item, da nova moral, trazendo exemplos da lei antiga e deixando-a completamente afastada para que uma nova lei a substitua. É nessa parte que nós vamos encontrar geralmente essas expressões. Aprendeste o que foi dito, vem a lei velha, eu porém vos digo, vem a lei nova. E é aí, na nova moral, que apenas exemplificando, nós vamos recordar, aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. E se alguém te tomar a capa, dê também o manto. E se obrigar a caminhar 1000 pés, caminhe mais 2000. Aprendeste o que foi dito. Não perjurarás. Eu, porém, vos digo que não jureis de forma alguma, que seja o vosso dizer sim, sim, não, não, e tudo que passa disso é excesso. Aprendeste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Depois, Jesus nos ensina a orar, falando da excelência da oração e da desimportância dos ritos, dos locais, das vestimentas e das posturas, nos ensinando que a oração é a ponte que liga o nosso espírito aos planos superiores da vida. E para isso, para simplificar a maneira de orar tão complicada, tão repetitiva, tão cheia de exigências, que o Cristo então nos ensina o Pai Nosso, no Sermão do Monte. Depois,
o Cristo nos fala a respeito do perdão, elegendo-o como sendo a virtude cristã por excelência. E por que Jesus elege o perdão como virtude cristã por excelência? Porque nos conheceu desde os princípios, porque nos conheceu antes mesmo que nós fôssemos. Ele que é um dos membros da comunidade divina, que dirige, porque criou e mantém o próprio sistema planetário. Sabedor das nossas dificuldades e conhecedor profundo do coração humano, sabe quão difícil para nós é perdoar. Daí ter ele insistido que o cristão tem que lutar para adquirir essa virtude, chamando inclusive a atenção que se o nosso coração tem alguma mágoa, algum ressentimento, algum rancor, a nossa prece não chegará aos planos divinos. Depois de falar do perdão e da oração, Jesus nos fala da transitoriedade das coisas materiais e da verdadeira vida, que é a vida do Espírito, nos dizendo que nós estamos por aqui numa passagem rápida e que retornaremos para de onde nós já saímos, que é de uma dimensão especial, que no Espiritismo nós convencionamos chamar de plano espiritual. E é nessa parte em que ele ressalta a necessidade do desapego das coisas materiais e da importância da verdadeira vida que ele nos ensina. Não acumuleis tesouro na terra, onde as traças roem e os ladrões roubam. Acumuleis tesouro no céu, porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Olhai os pássaros no céu, que não ceivam, não colhem, não têm celeiro, mas se alimentam. Olhai os lírios no campo, que não fiam, não bordam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão ricamente como ele. E ao terminar o sermão, que é o resumo de todo o ensinamento evangélico, Jesus nos deixa como fecho a regra da ação. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica é considerado um homem sábio, que constrói a casa sobre a pedra, sobre a rocha, e podem vir as tempestades, podem vir as intempéries, e a casa se mantém. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é um homem tolo e imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia, e diante das primeiras intempéries, a casa vem abaixo e é grande a ruína. É por isso, meus irmãos, que Castro Alves, no poema Marchemos, que é um convite para que o homem se renove, repetindo aí o chamamento de Jesus, inicia o poema assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E termina nos dizendo assim: uma excelsa voz ressoa
no universo inteiro ecoa. Para a frente, caminhai, o amor é luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito, marchai. Muita paz, meus irmãos.